Neste momento, feche os seus olhos físicos e abra os olhos da alma, acalmando o seu coração e respirando fundo por 2 vezes. E dessa forma, elevando o seu pensamento ao Mestre Jesus. Que Ele possa nos orientar e nos guiar, abrir os nossos corações para os ensinamentos e as lições de hoje. Pedimos ao Pai que ilumine os nossos corações para que possamos compreender as lições apresentadas. Que assim seja, graças a Deus. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do CRE Digital. Hoje eu tenho a responsabilidade de falar para os pais, não somente aqueles que compartilham os laços consanguíneos de DNA, mas todos que decidiram exercer a função de pais. Às vezes mães que acumulam com o papel de mãe, avós, tios, amigos, pais adotivos. A nossa família espiritual é unida pelos laços de afinidade e de vibrações semelhantes. É por isso que a nossa reflexão seria muito pequena se a gente se limitasse aos laços do sangue. O que não é limitado são os ensinamentos de Jesus sobre amor e caridade. E é sobre essas relações que a gente vai falar um pouquinho hoje. Antes de nos aprofundarmos como sermos bons pais, nós precisamos refletir em como sermos bons filhos. Jesus, que não veio destruir a lei, reforça um mandamento da lei de Moisés. Devemos honrar nossos pais e nossas mães. Isso é citado por todos os evangelistas. E aí que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em o capítulo 14, também intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, nos explica um pouco mais o que é que significa isto. Primeiro de tudo, precisamos ser caridosos e piedosos com nossos pais, porque esta lei deriva exclusivamente ou diretamente da lei de amor e caridade. Kardec nos ensina que não dá para amar o próximo não amando os nossos pais. E mesmo que às vezes a gente não tenha uma relação tão harmoniosa com os nossos pais, simplesmente o fato deles terem se unido, ainda que por alguns momentos, e nos proporcionado a encarnação, nos proporcionado a experiência de estarmos neste mundo exatamente para praticar tudo aquilo que a gente aprendeu na espiritualidade, já deveria ser o objeto da nossa gratidão. Já deveríamos ser profundamente gratos aos nossos pais pela chance de estarmos encarnados. E é claro que Kardec nos estende esta gratidão e este sentimento não somente àqueles que proporcionaram os laços consanguíneos, mas todos aqueles que aceitaram a missão de ser pais ou de estar na função de pais. E a partir daí, compreendendo melhor o que é ser um bom filho, é que nós conseguimos passar a refletir como sermos bons pais. Na questão 495 e depois na 582 de O Livro dos Espíritos, estes bons amigos nos ensinam e nos mostram a missão divina que é sermos pais. É uma missão grandiosa. Às vezes nós temos em mente que queríamos mudar a humanidade, queremos escrever um best-seller, mas quando na verdade nossa grande missão é sermos pais e educarmos e protegermos os nossos filhos, assim como os anjos guardiões ou os espíritos protetores fazem conosco. Devemos proteger e conduzir os nossos filhos no caminho do bem, no caminho da humanidade, no caminho do amor, praticando as lições de amor e caridade ensinadas pelo Mestre Jesus. Esta é a verdadeira missão dos pais. É claro que a gente está muito distante da divindade e de Deus, nosso Pai maior, mas nós podemos nos mirar nas suas características
para aprendermos a como tratar os nossos filhos. E na questão número 13, também de O Livro dos Espíritos, eles nos revelam que Deus é soberanamente justo e bom. Então é desta mesma maneira que nós deveríamos nos preocupar com a educação dos nossos filhos, com justiça, através da lei de justiça, amor e caridade, e com bondade, respeitando os limites de cada um, entendendo que cada um tem a sua personalidade, a sua forma de viver e a sua maneira de fazer as coisas. Nós, pais, não deveríamos fazer dos nossos filhos cópias de nós mesmos, até porque somos muito imperfeitos para isso. Mas com justiça e bondade, ajudamos os nossos filhos no seu próprio desenvolvimento. Protegemos os nossos filhos daquilo que são valores diferentes do que Jesus nos ensinou. Assim que os nossos espíritos protetores fazem conosco e assim que deveríamos fazer com os nossos filhos. Os meus filhos têm muito medo quando vão ao médico. Eles choram quando tomam uma vacina, quando tomam um remédio amargo, mas eu permito que isso aconteça, porque eu sei que apesar daquela dor da agulha, apesar do gosto ruim do remédio, o benefício que virá em seguida é muito bom para eles. Eu permito que eles chorem e passem por essa dor porque eu sei, olhando para o futuro, que aquele será um bom momento para eles. Assim é também Deus conosco. Ele permite que reencontremos desafetos nos nossos laços familiares, às vezes como pais ou como filhos, exatamente para que possamos aprender a amar e a perdoar. O tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Então nós podemos às vezes acreditar que é impossível ou que será infinito, muito grande, aqueles laços difíceis nesta encarnação. Mas Deus não está mirando somente o momento presente. Ele está olhando em quem nós poderemos ser. É por isso que Ele permite que às vezes sintamos dores, tenhamos alguns conflitos, não para que a gente aumente ainda mais essas brigas, mas para que a gente aprenda a amar e a perdoar. Nenhum de nós será capaz de viver no reino dos céus se não formos capazes de perdoar. O reino dos céus, implantado em nossos corações, tem que começar na nossa casa. Não será reino dos céus na vizinhança, na sociedade, se não for primeiro o reino dos céus em nosso coração, com os nossos pais, com os nossos filhos. Mas para você que tem uma relação saudável com o seu filho, então aproveite esse momento, faça bastante carinho, dê valor ao momento presente, esteja com ele, não delegue esta função, não delegue essa função para a escola, que é importante, não delegue a função para outros familiares que são importantes, fazem parte do nosso convívio social, lei de sociedade. Mas faça questão de que quando estiver presente, esteja de fato presente, naqueles momentos memoráveis, exatamente com o seu filho, com o seu pai, porque são esses momentos que vão ficar gravados na nossa memória imortal. Não deixe de dizer eu te amo, isso é muito poderoso, porque são essas lembranças que afinam e reforçam os nossos laços de afinidade e a nossa sintonia. E para os que ainda não têm uma relação harmoniosa com seu pai, não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Ame hoje, perdoe hoje. Mesmo que você não seja capaz de tomar um café da manhã como nos comerciais de margarina, mas que cada um respeite os limites, interrompam os maus sentimentos e os maus pensamentos e transforme isso em bons pensamentos, em bons desejos, já será um grande passo. Não deixe que o conhecimento da pluralidade das existências adie algo que tem que ser feito hoje. Pensamentos do tipo, eu sei que vão vir muitas outras vidas, então nessa eu vou desistir e vou fazer na próxima. Não faça isso, porque quanto mais adiarmos esta atitude de amor, mais dores virão acompanhadas. Faça hoje, ame hoje, perdoe hoje, se esforce hoje para termos essa relação harmoniosa, ou pelo menos para que os bons pensamentos venham à sua mente e que você seja capaz de fazer uma prece de amor e caridade para o seu pai ou para o seu filho. Mas temos ainda
um outro grupo de pessoas que não tem mais o seu pai e alguns o seu filho encarnado aqui com você neste momento. Eu sei que em datas como o Dia dos Pais isso é ainda mais doloroso, mas é aqui que a doutrina espírita é bastante consoladora. Ela vem e nos ensina que ninguém morre. É isso mesmo, ninguém morre. Nós apenas transformamos a nossa matéria e o nosso corpo. A mesma pessoa que somos aqui na Terra, seremos no outro plano, no plano maior da vida. Então podemos continuar tratando aqueles nossos entes queridos, pais ou filhos, da mesma maneira com que tratávamos aqui, com o mesmo carinho, pensando da mesma maneira, com a mesma saudade, com o mesmo amor, com a mesma fraternidade. Porque esses mesmos espíritos nos ensinam que todo este sentimento carregado nas preces serão entregues para os nossos entes queridos do outro lado da vida. Então se recorde daqueles bons momentos, seja grato por ter tido a oportunidade de viver aqui como encarnados junto com essas pessoas que nos são tão caras e que nós amamos tanto. Agradeça a oportunidade de ter vivenciado bons sentimentos com eles aqui. E tenha a segurança e a confiança de que nós reencontraremos aqueles que amamos. A morte é simplesmente uma mudança de estado físico da matéria. O amor não tem fim. Amor não tem limites, não depende de distância, não depende da constituição da matéria. Quem ama, simplesmente ama. O amor não negocia. O amor, ele é sublime, como nos ensina o apóstolo Paulo. É dessa maneira que se aquele ente querido não está mais conosco neste momento, o nosso amor não precisa acabar. Muito pelo contrário, continuamos amando hoje e para além da vida. Eu desejo então, nesse Dia dos Pais, que você possa amar, se você puder, que possa abraçar o seu pai, o seu filho, que você possa compartilhar bastante carinho, que vivencie o momento presente. Mas que se não for possível, por causa da separação momentânea da morte, que faça uma prece, que envie amor, que lembre com saudade, que você vivencie novamente nas suas memórias os momentos felizes que viveram até aquele determinado momento, tendo a segurança, a fé e a confiança em Deus, que o seu pai, ou a sua mãe, ou seu filho irá receber e irá se conectar com você em algum momento. Deus misericordioso conhece os nossos defeitos, sabe que somos ansiosos e às vezes não seríamos capazes de esperar o fim da nossa encarnação para reencontrar aquele ente querido. É por isso que Ele permite que isso aconteça no nosso sono físico. Mesmo que a gente não se lembre com total consciência, a paz de espírito irá nos visitar com toda segurança. E para concluir, eu quero fechar com uma frase de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando o instrutor Aulus está falando exatamente sobre a relação de pais e filhos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito, reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Fiquemos todos na paz de Jesus, fiquemos todos em paz, com os nossos pais, com os nossos filhos, com muito amor, com muita caridade, sempre na senda e na seara do bem. Muito obrigado.